Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. E hoje, né, a conversa vai ser bastante interessante, né? Porque eu estou aqui com a Simone dos Anjos, né? Ela que é da Frente Evangélica, né, contra o Bolsonaro, né? E vamos debater aí um pouquinho aí, um pouco essa relação, né, que muitos fazem, né, do setor evangélico com o governo e tudo mais, e também, né, vou explicar como que funciona a frente, né? Então, Simone, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, Guilherme, olá a todas as pessoas que estão assistindo a esse programa. É super importante, né, a gente começar já o ano discutindo seriamente essa relação entre setores fundamentalistas evangélicos com o governo Bolsonaro, né? Bom, eu sou Simone dos Anjos, eu integro um coletivo chamado Rede de Mulheres Negras Evangélicas e também sou uma das articuladoras de uma frente chamada Coalizão Evangélica contra Bolsonaro, que é uma ação específica de muitos coletivos evangélicos progressistas, não só de mulheres, como é o que eu participo, mas também, enfim, de pastores e algumas igrejas também que se enquadram aí no espectro progressista da política, contra o uso que Bolsonaro não só tem feito da religião, mas também fake news, enfim, e o próprio governo, que é um governo extremamente genocida, que propiciou que quase 700 mil pessoas morressem por conta da Covid, sem contar o empobrecimento, o desemprego e tudo mais. A coalizão, ela nasce no momento que a campanha Fora Bolsonaro começa a ganhar as ruas, a campanha nacional Fora Bolsonaro. Quando a campanha ela foi instaurada, os setores evangélicos então se uniram para integrarem essa campanha por meio de uma coalizão que tirou insígnias coletivas, conjuntamente, para ter um posicionamento, né, alinhado. E nós também temos um manifesto, né, que nós produzimos, acho que depois o Guilherme pode deixar aí na descrição do vídeo, um manifesto que foi produzido no momento do lançamento da coalizão. Maravilha, Simone. Simone, então vamos aí para a primeira pergunta, né? Eu vejo muitas pessoas relacionando, né, o setor, né, pessoas adeptas à religião evangélica, se assim pode dizer assim, né, com o bolsonarismo. Eu queria que você comentasse essa relação, até quando que essa relação é real e até quando que essa relação aí é complicada de se fazer. Então, Guilherme, eu acho que esse foi o grande erro que nós do campo da esquerda, do campo progressista, cometemos, né, no momento da eleição em 2018, que foi de homogeneizar as pessoas evangélicas, de modo com que a gente já colocasse esse segmento da população, que é quase 30% da população, e eu acredito que possa até ter passado de 30%, porque nós estamos com os dados desatualizados, né, no campo do Bolsonaro. Né? Então, a gente já colocou essa população no campo do Bolsonaro, a gente não discutiu estratégia de disputar, né, o posicionamento político dessas pessoas, homogeneizando. E qual que foi, então, o grande estopim para que não só os segmentos progressistas da esquerda tivessem essa postura, na minha opinião, né? Na minha opinião, o estopim foi o fato de que setores fundamentalistas do segmento evangélico, né, da população evangélica, que tem mídia, que tem televisão, que tem jornal, que tem rádio e que tem poder financeiro, estavam fechados com a candidatura do Bolsonaro. E, óbvio, quem tem espaço de mídia, por exemplo, como a Record, que é o que o Edir Macedo tem, ou a R.R. Soares, nos programas que ele tem, ou quem tem rádio, como, por exemplo, a Rádio Musical, que é a maior rádio gospel do estado de São Paulo, quem tem mídia aparece mais. Então, a gente cometeu um erro que é de homogeneizar por meio de quem aparece, ignorando todo um segmento que não tem espaço na mídia, que é o segmento, inclusive, do qual eu faço parte, das pessoas evangélicas que publicamente se assumem como do campo da esquerda, do campo progressista, e também as pessoas que não votaram. Né? Se a gente for parar para pensar,
a gente tem um número enorme de absenteísmo das urnas em 2018. Só que quando a gente coloca todos os evangélicos no campo do Bolsonaro, a gente não se deu conta que também existiam evangélicos, católicos, enfim, pessoas no campo do absenteísmo do voto. E aí, quando chega a campanha do vira-voto, no final da campanha de 2018, já era tarde. Quando essas pessoas se deram conta que a gente tinha que agir um pouco menos pelo que aparecia na mídia e mais pelo que de fato as pessoas estavam pensando, né? Já era um pouco tarde. Né? No segundo turno, teve uma movimentação da campanha do Haddad para se aproximar do diálogo com as pessoas evangélicas especificamente, né? Eu acho que teve vários movimentos de dialogar com segmentos diversos no segundo turno, mas com os evangélicos especificamente, a gente perdeu toda a chance de entender o que de fato tinha acontecido no primeiro turno com a estratificação dos votos do segmento evangélico, né? Sim, Simone, por parte desse setor aí que você classifica como fundamentalista, eu vejo que existe, né, um conservadorismo por parte desse setor, por parte da base desse setor, muito, assim, muito forte, né? Muitas das vezes não é nem pode se chamar de conservadorismo, é uma posição que é explicitamente reacionária, né? Né? Até que ponto que esse setor na prática tem força aí entre os evangélicos? Então, eu acho que tem que também ter uma separação entre segmentos conservadores e segmentos extremamente reacionários. Porque nós temos entre a população que hoje se denomina fora Bolsonaro no meio evangélico, que são conservadoras, que se reivindicam conservadoras, que se reivindicam de direita, mas não se reivindicam dessa extrema-direita extremamente fascista e reacionária. Por que eu estou falando isso? Na nossa experiência da coalizão evangélica no núcleo de São Paulo, pessoas, enfim, do PSDB, pessoas do PSD, enfim, pessoas que estão do MDB, tal, pessoas que estão localizadas nesse centro-direita, também e são evangélicas, também estão se juntando à campanha, né, da coalizão evangélica contra Bolsonaro. Então, por que eu acho que é importante colocar isso? Porque tem, inclusive, uma guinada do pessoal da direita, né, que é conservador, ou seja, que muitas vezes não militam pela pauta feminista, não militam pela pauta LGBTQIA+, enfim, são pessoas que não estão discutindo racismo religioso e tudo mais, mas que também não estão na base eleitoral do Bolsonaro. Né? Então, eu faço essa diferenciação entre evangélicos conservadores de direita e os fundamentalistas extremamente reacionários. Os fundamentalistas, eles têm aí a possibilidade, vamos dizer, de alcançar muito espaço midiático e muita influência financeira. Né? Isso é importante a gente colocar como é que o segmento fundamentalista funciona. O segmento fundamentalista ele funciona por influência política. Então, ele tem aí essa influência com a bancada evangélica no Congresso Nacional, ele tem essa influência aí direta na máquina do governo federal. Isso faz com que ele tenha mais poder de aparecer e pareça muito mais hegemônico, porque nitidamente, né, eles não agem com ética com a política e religião, né, não agem com ética, e quando eles não agem com ética, eles usam inclusive o aparelho de Estado para promover uma suposta homogeneidade de posições políticas dos evangélicos. Né? Por exemplo, eu sou da cidade de Osasco. Aqui na cidade de Osasco, no dia 19 de fevereiro, a cidade completa 60 anos, e alguns vereadores que são declaradamente da base bolsonarista, né, aqui na cidade, organizaram um culto evangélico, enfim, no dia da comemoração do aniversário da cidade, com a presença do prefeito.
Então, quando a gente tem esse tipo de aparecimento com a estrutura do governo, com a estrutura do Estado, colocando pessoas de uma determinada religião em evidência, parece que elas são a maioria daquele segmento evangélico e de fato não é. Né? Então, eu acho que as estratégias, né, desses setores fundamentalistas, quais são as perguntas que nós temos que fazer para tentar, então, se colocar em outra postura, quais são as estratégias de produção de visibilidade desses setores fundamentalistas, entendeu? Perfeito. Você toca aqui num assunto muito interessante, que é em relação, né, essa, né, política e religião, né? Qual que é o seu posicionamento em relação a isso, né? Até como que os religiosos, né, têm que atuar na política e se devem atuar na política? Bom, eu acho que a grande defesa, né, a grande defesa que eu faço enquanto uma pessoa religiosa que de fato é uma pessoa religiosa, que tem orgulho da sua fé, que frequenta a sua igreja, é que tem que haver uma distinção entre a política de Estado e religião, né? Então, eu sou uma grande defensora do Estado laico, mas não o Estado laico que se diz laico apenas no papel da Constituição, um Estado que se efetive laico, né? Que tenha uma efetividade da laicidade no cotidiano da população, né? Política e religião não se relacionam. Num país como o Brasil é impossível colocar isso, né? Porque a gente viveu durante o período de colonização da sociedade brasileira, né? Que até então não era a sociedade brasileira. Quando chegam os portugueses aqui em território indígena, a religião católica tinha peso de lei. Então, durante centenas de anos, né, aí até 1822, vamos dizer aí, da independência, né, do Brasil, da corte portuguesa, a religião católica teve peso de lei. Então, o próprio processo de colonização, escravização, exploração e colonização, ele está vinculado com o processo de cristianização. Então, a gente nitidamente tem uma relação entre religião e política. Né? Então, a gente tem que ter hoje, assim, eu acho que em 1988, né, com a movimentação dos setores da sociedade civil, de articulação, né, de movimentos sociais pelo Estado laico, a gente teve grandes avanços, né, de qual é o lugar social da religião no Brasil. Mas por nós temos uma religião hegemônica, que é a cristã, nos seus mais variados segmentos, evangélicos, católico, e, enfim, espírita e tudo mais, a gente tem um outro lado também da relação da religião com o Estado, que são as religiões minoritárias, que são as religiões que são perseguidas. Então, eu penso hoje que a relação da política com a religião tem duas faces. Uma é que a gente garanta que não exista influência das religiões cristãs, enfim, que são as majoritárias, na execução das políticas públicas do Estado brasileiro e que também tenha uma proteção e uma possibilidade de que as religiões de matrizes africanas e as diversas possibilidades de religiões que não sejam as cristãs tenham de fato sua liberdade de culto respeitada. Então, a própria luta contra o racismo religioso é uma luta que envolve uma relação da política com a religião, né? Só que nós temos qualidades diferentes de relação entre política e religião. A gente tem uma qualidade que é o benefício de uma religião hegemônica, que é cristã, enfim, representada aí por católicos e evangélicos, mas a gente também tem uma relação de prejuízo, de perseguição, de racismo com religiões que não são as majoritárias, né? Então, eu tomo muito cuidado quando eu falo assim, religião e política tem que se separar totalmente, né? Porque isso ainda beneficia as religiões cristãs. Porque se hoje o Estado brasileiro deixar de legislar em relação à religião, as religiões cristãs ainda são favorecidas. O Estado brasileiro hoje ele tem que legislar em relação à religião de que modo? Que a gente interrompa
essa influência fundamentalista religiosa na proposição, por exemplo, de leis, que lá em Vitória, no Espírito Santo, foi aprovada uma lei que chama Eu Escolho Esperar, que coloca a abstinência sexual como política pública de combate a DSTs, gravidez na adolescência. Nós temos, por exemplo, o PL do Eduardo Girão, que é a chamada Bolsa Estupro, que queria dar uma bolsa, né, um benefício para a mulher que fosse estuprada para ela ter o filho. Né? Então, ou seja, nós temos a própria postura da Maris, que é ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que executa uma política de teor religioso cristão. Então, a gente tem que o Estado tem que ter uma religião, desculpe, uma relação com a religião que não permita isso, mas também tem que ter uma relação com a religião que não permita, por exemplo, que uma menina de 9 anos seja apedrejada porque está na rua paramentada, que não permita que os terreiros sejam destruídos, como a gente assiste cotidianamente, que permita que as religiões mais diversas possam ter os seus ritos protegidos. Agora, em Salvador, a gente assistiu que a Prefeitura de Salvador isolou a área onde tinha uma pedra sagrada de Xangô, onde pessoas das religiões de matriz africanas ali de Salvador prestavam culto. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, quando a gente fala de relação de política e religião num Estado extremamente religioso como é o Brasil. Nós temos apenas 7% da população brasileira que se diz ou ateia ou agnóstica. Né? Então, a gente tem 93% da população que é religiosa. Agora, o grande desafio é que qualidade de relação que a gente vai dar entre religião e Estado. Maravilha. Simone, né? E para você, o que é ser evangélica? É possível, no seu entendimento, ser religiosa e carregar esse monte de discurso de ódio que alguns setores carregam? Não. Sim, se você, olhando pela perspectiva que eu exerço a minha fé, vamos dizer, que eu pratico a minha fé, é totalmente incompatível. Né? Quando você pega o próprio Jesus Cristo, que foi um preso político, torturado, executado por uma política de Estado, em que os próprios religiosos executaram e propiciaram e articularam para que Jesus fosse perseguido e morto. O que a gente tem visto hoje... Perseguido e morto! O que a gente assiste hoje é... Ele vai ficar morto! Filha, a mamãe está ocupada agora. Peraí. Temos uma participante aí mais uma participante aí do canal. Se quiser deixar ela aqui, pode deixar. Ela está aqui discutindo comigo. Falei assim, mas ele não está morto, ele ressuscitou. Temos uma mini teóloga aqui. Mas, enfim, quando a gente olha essa perspectiva da religião, como ela se coloca no texto bíblico, é extremamente incompatível um discurso de ódio, um discurso de repressão ao livre pensamento político, ao questionamento, à disputa, né, de como a gente enxerga o exercício da religião. Só um minuto, filha. No espaço público, né? Para mim é extremamente incompatível. Sim, e o que acontece, então, com alguns religiosos, né? Porque, por exemplo, eu sou, né, você falou aí da população ateia, eu faço parte aí desses 7, 8% aí que se reivindica ateu, mas assim, o que acontece aí com essa população religiosa, na sua opinião, que, né, acaba, né, comprando certos discursos aí que vão contrário, digamos assim, ao amor ao próximo? Então, Guilherme, o que acontece é que religião é poder, né? A gente tem que pensar que a religião é uma prática social, e toda prática social
ela é imbuída de relações de poder, né? Então, por exemplo, quando a gente pensa numa relação que não seja religiosa, uma relação de trabalho, é uma prática social ali, onde algumas pessoas vendem sua força de trabalho e outras pagam. E a gente tem uma relação de poder. Quem paga tem uma relação de poder maior do que quem vende sua força de trabalho. Tanto é que quando os trabalhadores eles querem reivindicar alguma coisa do pagador, do patrão, eles precisam se juntar para fazer uma greve, para aumentar a correlação de força, né? A religião é a mesma coisa. Quem tem certos posicionamentos dentro dessa esfera religiosa tem maior poder e maior correlação de força para com os fiéis. E a partir do momento que você tem um efetivo de pessoas te seguindo, te respeitando, enfim, te colocando numa relação de visibilidade e poder político, você não tem mais influência só dentro do espaço religioso, você passa a ter influência também fora do espaço religioso. Por que é que os políticos sempre estão articulados com grandes lideranças religiosas? Eles estão articulados porque é capacidade, é um capital político que se transforma quase que de maneira líquida, né, em capital eleitoral e de voto. Há uma liquidez, é quase como se essa influência religiosa ela tivesse uma capacidade quase imediata de se transformar em número de votos, né? Quando a gente vai para o âmbito eleitoral, mas não é só isso também. A gente sabe que os líderes religiosos eles têm uma capacidade de inflamar ou apaziguar uma população, né? Então, e isso aqui não é só no governo Bolsonaro, né? A gente viu durante os primeiros momentos do governo Lula uma articulação entre governo e lideranças religiosas com que fez que ele conseguisse aprovação nesse segmento religioso, né? Então, e depois disso, mesmo com as políticas que estavam favorecendo setores religiosos extremamente pobres, esses mesmos líderes religiosos conseguiram inflamar essa população que era pobre, que era periférica, vulnerabilizada, preta, a se colocarem no campo do antipetismo, né? Então, e quando um líder religioso como Silas Malafaia, Magno Malta, Marco Feliciano, Eduardo Cunha, enfim, vamos pensar mais o próprio governador do Rio de Janeiro, que também era um católico, enfim, um garotinho que era um presbiteriano. Quando essas pessoas elas se colocam nesse lugar, os benefícios pessoais são enormes, o enriquecimento é enorme. A gente não esquece que o Eduardo Cunha tinha uma empresa chamada Jesus Company, que era uma offshore, onde ele lucrou milhões. A gente não pode esquecer também, agora, recentemente, veio um vídeo à tona, né, do José Wellington Bezerra da Costa, que é presidente, né, da Convenção das Assembleias de Deus, falando que intermediava a emenda parlamentar de deputado federal para o prefeito Ricardo Nunes. Ele disse, o prefeito quer a emenda parlamentar, vai ter que conversar com o pastor da Assembleia de Deus. Ou seja, que absurdo é isso? Como que um pastor pode intermediar uma verba parlamentar que veio do governo federal para o prefeito? Não existe isso. O que acontece é que, geralmente, setores civis da população demandam emendas parlamentares para os deputados e os deputados enviam essas emendas parlamentares para onde houve a demanda. Não existe intermediação. Que lugar é esse de poder na estrutura política que foi criado? Né? A intermediação possível é quando segmentos organizados da sociedade civil demandam, por exemplo, precisamos de dinheiro para a criação de um espaço para cuidar de idosos, de um espaço para cultura, precisamos de uma emenda parlamentar para melhorar a iluminação e segurança do bairro. E aí o parlamentar ouve a população e destina uma emenda que tem que ser executada naquele espaço, seja na cultura, na saúde, na educação. Ou o deputado identifica uma necessidade da cidade ou do estado do qual ele é oriundo,
fala assim, olha, tem uma necessidade, então, enfim, de limpeza da calha do rio, então vou destinar emenda parlamentar para a limpeza urbana, para se executar essa limpeza da calha do rio, ou para fazer uma obra anti-enchente em tal lugar. Né? E aí o pastor, né, o José Wellington, ele se colocou nesse lugar de intermediação. Se ele se coloca nesse lugar de intermediação, é porque ele tem uma influência política ali na estrutura do Estado. Né? Então é por isso, é justamente por isso, é por poder, é por benefícios próprios, benefícios para suas igrejas, né? E aí, quando você vai falar de taxar a igreja, que eu sou totalmente favorável, tem que taxar a igreja, sim, tem que taxar a igreja, porque hoje a igreja é um negócio. Né? E aí a gente tem que fazer uma regra específica, né? Que aí para mim foi o erro do projeto da taxação de igrejas, que não coloque a igreja da esquina, que é pequenininha, que é um espaço ali de convivência daquela comunidade, no mesmo patamar que a Universal do Reino de Deus, né? Essa é a grande questão, acho que é a grande discussão também, Guilherme, porque existem espaços religiosos, evangélicos, né, que foram criados ali naquela comunidade para ser um espaço de convivência, de solidariedade, de acolhimento, né, porque isso acontece. Né? Nem todas as igrejas são as igrejas universais do Reino de Deus, ou a Igreja da Graça, ou a Igreja Mundial, ou a Renascer para Cristo. Nem todas as igrejas são essas mega estruturas ricas que viraram um negócio. Mas o governo precisa, sim, taxar essas igrejas que se tornaram negócio. E aí, quando esses pastores estão nesse lugar de influência política, eles, com a influência que tem no governo, conseguem articular, que é uma coisa que a gente sabe muito bem. Por que a gente chama da bancada da bala da Bíblia e do boi? Porque eles trocam votos. Então, a bancada da Bíblia apoia do boi, que apoia da bala, e ela garante, então, que as igrejas não sejam taxadas, que elas tenham influência política sem serem responsabilizadas, né? Enfim, que projetos de lei como eu escolhi passar, eu escolhi esperar, que aconteceu em Vitória a aprovação, agora sejam aprovados. Então, essa troca de apoio só acontece porque esses líderes religiosos estão nesses lugares de influência, né? Ô Simone, já que você citou aí esse projeto de lei um tanto quanto absurdo, né? Queria que você falasse aí um pouco a sua opinião sobre esse projeto, né? E a opinião da frente, né? Sobre essa questão. Tá, então, a coalizão em si, ela não tem posicionamentos políticos sobre todas as grandes polêmicas do meio religioso, né? A coalizão em si, ela tirou posicionamentos sobre apoiar a campanha Fora Bolsonaro, né? Porque tem que lembrar que a coalizão ela é uma junção de vários coletivos com o objetivo do Fora Bolsonaro. Contudo, no meio feminino evangélico progressista, e eu particularmente, como uma mulher evangélica que se reivindica feminista, a minha opinião é o seguinte: primeiro, o Eu Escolhi Esperar, ele é um projeto de um casal de pastores de um instituto chamado Eu Escolhi Esperar. Esse instituto ele é financiado por um mesmo projeto na versão americana, que destina dinheiro para esse instituto, e que traz aí um poder econômico para esse projeto, de alcance, né, porque eles têm estrutura econômica. Também são financiados por outras instituições privadas. E a partir daí, eles conseguiram começar a criar poder político de influência para que se criassem projetos de lei que defendessem a promoção da abstinência sexual entre jovens como uma política pública de evitar gravidez e DSTs, né? Por que eu estou falando isso? Porque nesses projetos de lei, que são muito parecidos entre si, eles já foram colocados para serem votados em São Paulo, no município, no estado de São Paulo, em Vitória, né, dos que eu sei. E esse projeto de lei, ele propicia que seja destinado recurso
para entidades civis, como o próprio Instituto Eu Escolhi Esperar, promovessem essa política nas escolas e desse treinamento para profissionais da educação e da saúde pública. Quando a gente tem esse tipo de PL, é uma maneira, então, esse tipo de PL absurdo, mais do que promover a abstinência sexual, é uma maneira de destinar recursos para essas instituições religiosas. Porque quem é que vai aceitar ir numa escola defender a abstinência sexual, se não as instituições religiosas? As instituições feministas sérias ou as instituições de defesa da sexualidade e dos direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes e das crianças não vão se colocar nesse lugar de promover a abstinência sexual. Sabe? Então, para mim, muito mais do que promover, né, o princípio da abstinência sexual, é o efeito do PL na estrutura da destinação do dinheiro público. Porque aquele outro PL também, do senador Eduardo Girão, que era do Bolsa Estupro, ele dizia a mesma coisa, que aquele PL instituía dispositivos para que fosse destinado dinheiro para instituições que quisessem receber aquelas mulheres que foram estupradas para apoiar que elas continuassem com a gestação. Aí a pergunta que a gente faz, quais instituições que vão se disponibilizar para fazer isso, se não as instituições religiosas? Então o PL, Guilherme, esse PL, ele não vem só com o intuito de defender uma posição religiosa em relação à sexualidade da criança e do adolescente. Esses PLs, eles têm por trás, na verdade, a defesa de dispositivos da distribuição do orçamento público para essas instituições religiosas. Então, essas instituições religiosas vão poder promover um pensamento extremamente retrógrado e prejudicial para a saúde pública das crianças e dos adolescentes com dinheiro público. Né? Então, é um imbróglio maior do que a gente pensa, porque a gente não está combatendo só a moralidade cristã, enfim, que defende dispositivos de discussão da saúde pública do jovem e do adolescente que são ruins, porque já foi provado, os Estados Unidos fez uma pesquisa, não, minto, pesquisadores de Londres fizeram uma pesquisa sobre a questão, né, de abstinência sexual por grupos americanos, e o impacto que aconteceu é que aumentou em 3 meses, aumentou em 3 meses o período de iniciação da vida sexual dos adolescentes, ou seja, o adolescente assistia aquela palestra e ele conseguia, assim, a média, né, dos adolescentes que iniciavam sua vida sexual ativa, aumentou em 3 meses. Só que extremamente despreparados para evitar gestação e evitar DSTs. Então, o efeito prático social já foi provado que é nulo. Mas por que eles insistem nisso? Eles insistem que é uma maneira de destinar recursos públicos para essas instituições religiosas. E na onda também, né, desses projetos que envolvem a sexualidade da criança e do adolescente, tem também uma coisa que a gente pouco discute, que são as casas que acolhem drogaditos, né? Então, hoje a gente tem uma estrutura extremamente precarizada do sistema que acolhe pessoas que usam nocivamente as drogas, e quem acolhe, né? Então, a gente não tem esse sistema público de qualidade, quem acolhe geralmente são instituições religiosas. E existem dispositivos hoje, né, nos projetos de lei apresentados pela bancada evangélica, de que o SUS financia essas instituições religiosas para receber essas pessoas que usam drogas, né? E aí, a gente recentemente viu agora um pastor que foi preso por trabalho análogo a escravo, que ele colocava drogaditos, né? Que as famílias já estavam desesperadas, porque tem tudo isso, né? A família está desesperada, o cara some, né? Vai para a rua, na maioria das vezes homens, né? Mas mulheres também passam por isso, e está usando droga de maneira nociva, né? E aí essas famílias entregam para instituições religiosas porque não acham suporte, né? No governo, no poder público. E esse pastor ele foi preso porque
ele não alimentava essas pessoas que estão ali doentes, né? Porque a drogadição é uma doença. Pessoas que estão doentes, elas não tinham acompanhamento psicológico, não tinham acompanhamento psiquiátrico, não tinham alimentação adequada, moravam num lugar sujo e ainda trabalhavam de graça. E aí esse pastor ele foi preso por trabalho análogo à escravidão, né? Então, para mim, assim, né? Eu sei que a gente tem que discutir. Uma coisa é discutir seriamente educação sexual para jovens e adolescentes, né? Inclusive para crianças, para evitar que elas sejam abusadas, né? Porque as crianças, como elas não recebem a informação correta, elas não conseguem identificar e denunciar quando estão sendo abusadas. Mas também existe por trás desse tipo de PL extremamente criminoso, na minha vista são PLs criminosos, que possibilitam que haja envio de recurso público para instituições religiosas que promovem esse tipo de, vamos dizer assim, tanto da defesa da abstinência sexual, no caso desses PLs eu escolhi esperar, quanto também na cura de pessoas em drogadição por meio da religião. A gente sabe que pessoas que estão em drogadição, elas precisam de tratamento psicológico, psiquiátrico, terapia ocupacional, medicação adequada, que não é o que a maioria das instituições religiosas para pessoas em drogadição fazem. A maioria das instituições religiosas para pessoas com drogadição querem curar as pessoas pela religião. E a gente está correndo sério risco de todo o sistema para acolher pessoas em drogadição no Brasil caia na mão de instituições religiosas, né? E aí cenas como a gente vê nas cracolândias aí distribuídas pelo Brasil continuem da mesma maneira, né? Então é extremamente sério esse tipo de PL. Para mim, é muito mais sério do que da discussão das pautas morais, como as pessoas colocam. É sério porque também está pensando em distribuir recursos públicos para instituições que vão prejudicar a saúde pública, né? É lamentável. Sim. Ô, Simone, e né, uma questão que eu vejo alguns evangélicos criticarem bastante é essa questão, né, da pauta LGBT, né, e questões como por exemplo, o machismo, né? Como que está essa discussão aí no meio evangélico, né? Isso varia muito, Guilherme. Inclusive nos setores progressistas, né, que se estão à esquerda na pauta econômica, não necessariamente estão à esquerda na pauta da diversidade sexual e de gênero. Né? Nós temos pessoas que hoje se declaram contra o capitalismo, se declaram contra a exploração da classe trabalhadora, pela distribuição de renda, mas não se colocam, né, no campo da discussão sexual e de gênero. A discussão mais delicada no meio evangélico é a questão da diversidade sexual e de gênero, das liberdades das mulheres sobre seus próprios corpos, da possibilidade, né, da sexualidade, do gênero se manifestarem de maneiras, né, diversas. Eu diria que existem coletivos hoje que fazem essa discussão. Nós, da Rede de Mulheres Negras Evangélicas, fazemos essa discussão. Nós temos um GT onde nós estamos discutindo, né, diversidade, sexualidade e Bíblia. Então, existem várias iniciativas no Brasil, né, por exemplo, como a Igreja Batista do Pinheiro, que a reverenda Ode acabou de ser, inclusive, ameaçada de morte porque casou duas mulheres, né? Então, nós temos a discussão no meio evangélico. Mas, em relação, né, ao todo, é uma porcentagem ainda muito pequena, é um debate muito árduo, que nem todas as pessoas que estão no campo progressista encamparam esse debate ainda. Né? Nós temos aí um longo caminho a percorrer nesse debate. Eu diria que entre, por exemplo, discutir pobreza, discutir pautas econômicas no meio progressista evangélico é a unanimidade. É a discussão programática que todos os coletivos evangélicos e igrejas progressistas estão localizadas. Existem outras pautas mais difíceis, como racismo, intolerância religiosa e a questão, né, da diversidade sexual e de gênero. São pautas extremamente sensíveis. Ô, Simone,
Uma denúncia, né, que eu vi há algum tempo atrás, que me deixou bastante preocupado, né, é de pastores incentivando mulheres que são agredidas pelo marido a não denunciarem. Existe isso mesmo no meio evangélico? E o que está sendo feito para combater? Não, existe, de fato existe. Hoje é um pouco menos, porque o que acontece, Guilherme? A igreja é sociedade. As pessoas que estão na igreja, elas estão na sociedade. E ao passo que a sociedade começa a discutir violência contra a mulher, a igreja ela acompanha. Então, eu diria que hoje está mais difícil explicitamente a igreja defender o marido que bateu na mulher. Né? Então, por exemplo, se um homem bateu na mulher e foi denunciado, dificilmente a igreja explicitamente vai se colocar ao lado dele. O que existe são dispositivos implícitos, né, de defesa da família, que coloca essa mulher numa situação de que ela se envergonha de acabar com a família dela. Então, eu diria que é patriarcal, machista, que coloca essa mulher numa condição de violência, e não só uma violência física, uma violência psicológica, uma violência patrimonial, enfim, N violências, inclusive a violência sexual, né? Que se acredita que a partir do momento que a mulher se casou, ela deu um sim para o marido para o resto da vida. Sempre que ele quiser ter uma relação sexual, manter uma relação sexual, aquela mulher vai estar disponível, e não é verdade. Então a gente tem um de estupro dentro de relacionamentos que dentro das igrejas evangélicas, maridos que estão estuprando as suas esposas, né? Então, quando um homem bate explicitamente numa mulher, muito provavelmente, né, não vai ter apoio. Mas existem sim ainda pastores que vão dizer: ore para essa situação melhorar, ore pelo seu marido para que ele melhore, enfim. Mas não, como que eu posso dizer assim? Recentemente, por exemplo, há uns 2 anos, a cantora Cassiane, ela soltou um clipe em que era exatamente isso. A mulher apanhava do marido, aí ela orava, não sei o quê, e de repente o marido se transformava num homem bom. E 70 coletivos de mulheres evangélicas se juntaram, né, e nem todos os coletivos se reivindicavam feministas, e fizeram uma ação pública no Ministério Público para que a Cassiane tirasse o clipe do ar. E isso aconteceu. Então, tem uma movimentação dessa discussão que debate esse tema dentro da igreja. Mas é que, assim, a grande pergunta, eu acho que hoje, para mim, é: quando a violência não é física? Quando são outras qualidades de violência que podem um dia culminar numa violência física? Então, eu acho que houve um avanço da sociedade como um todo, com a Lei Maria da Penha, enfim, com o movimento feminista na rua, e com toda essa discussão em torno do Dia das Mulheres, a igreja se moveu um pouco, né? Mas existem outras qualidades de violência que a igreja não avançou, né? Então, é a violência patrimonial. Então, por exemplo, a mulher que trabalha, mas se ela quiser cortar o cabelo, comprar uma roupa, pintar a unha, tem que pedir autorização para o marido, né? Ou violência psicológica, que quando o marido acaba com essa mulher, não respeita, agride ela verbalmente. A violência sexual dentro do próprio casamento, né? Então, eu diria que é uma luta iniciada, mas que tem um longo caminho. Porque esse pastor, ele não vai mandar essa mulher orar só se ela apanhar. Ele vai mandar ela orar se ela está fazendo sexo contra a vontade dela. Ele vai mandar ela orar se ela está sendo violentada psicologicamente. Outro dia eu peguei um caso, Guilherme, de uma mulher que o marido saía para trabalhar e trancava ela dentro de casa. Isso é cárcere privado. E essa mulher é uma mulher evangélica. Será que o pastor dela não sabia que ela estava passando por essas violências de cárcere privado? Né? Então, quando é uma violência física mais explícita, eu acho que houve um avanço na discussão. Mas nas outras violências que essas mulheres sofrem dentro de casa, eu acho que ainda é um longo caminho a percorrer. Simone, fala um pouco aí
né, religião e pandemia, né, igreja e pandemia, né, uma das pautas, né, que de muitos setores, né, religiosos foram a abertura das igrejas como serviço essencial, né, naquele período onde que não tinha vacina ou a vacinação estava atrasada, né? Qual que é a posição sua, né, sobre qual que foi a posição de vocês sobre esse debate, né? E precisa abrir a igreja para poder, né, fazer, né, digamos assim, eu sou ateu, me corrija se o termo estiver errado, esse encontro com Deus? Olha, a igreja tem uma coisa, Guilherme, que a pandemia tirou, que é a convivência, que é o afeto, né? Então, sem dúvida, houve um prejuízo muito grande para qualquer possibilidade de culto durante a pandemia, né? Então, agora, cabia às lideranças religiosas entenderem que naquele momento, para a defesa da vida, nós tínhamos que bancar os prejuízos da convivência cotidiana e comunitária. Porque a igreja, né, não é só cultuar a Deus, é almoçar junto, é tomar café, ir para o sítio, fazer acampamento. Existe ali uma vivência comunitária. E assim como a gente, quando teve que ficar isolado em casa, a gente teve um prejuízo muito grande, na prática do culto, esse prejuízo foi muito grande também. Agora, o que a gente entende é que o prejuízo para as igrejas, muitas igrejas, não foi só o prejuízo da prática da fé, foi o prejuízo financeiro de manter o templo fechado, o prejuízo de manter os membros dentro daquela igreja, né? Porque aí que acontece, culto online, eu assisto de qualquer comunidade, e aí eu posso gostar de outra. Então, ou seja, eu tinha outros medos aí dessas igrejas para elas se manterem abertas, né? Eu, desde o início da pandemia, fui favorável ao fechamento das igrejas. Acho que acho que a gente desenvolveu outras práticas de sociabilidade pelo online, outras práticas de afeto, né? Outras práticas, enfim, de possibilidades de conexão social, né? Agora, as igrejas que estavam defendendo, né? Inclusive fizeram um manifesto, foram lá para Brasília, o Marco Feliciano e Magno Malta estavam em articulação com o Bolsonaro para que as igrejas continuassem abertas e se tornassem o serviço essencial, era simplesmente uma queda de braço por poder ali de manter seu templo aberto, de manter as suas pessoas ali no templo, mesmo colocando em risco a vida das pessoas, uma extrema irresponsabilidade. Até porque, se a igreja fosse o serviço essencial nesse momento, seria o serviço essencial de distribuição de cestas, de álcool gel, abrir seu templo para que as pessoas em situação de rua pudessem ficar, né, nesse momento de pandemia, abrir seu templo para testagem em massa, fazer uma grande campanha para testagem em massa, se essas igrejas queriam se manter abertas, fazer uma campanha para vacina. Esse era o serviço essencial que a igreja poderia prestar nesse momento, né? Mas não era esse o intuito dessas igrejas, né? Não era esse o intuito dessas igrejas, e se basearam justamente nos prejuízos comunitários da convivência para manterem os seus templos abertos. Mas de modo algum estavam preocupados com os seus fiéis em si, estavam preocupados em manter aquele espaço que é um espaço de poder social aberto. E agora que a vacinação está avançando, né, como que está sendo reorganizar, né, nos cultos, né, nas igrejas? Então, essa é uma pergunta impossível de responder, né? Porque cada comunidade tem a sua prática, né? Então, eu acho que a maioria das igrejas estão seguindo o que o Estado determina. Então, o Estado liberou, então as igrejas estão abertas, né? Eu acho que eu não tenho como responder essa pergunta. Eu acho que a responsabilidade maior aí que a gente tem que discutir é o que o Estado está fazendo para conter a pandemia, né? Inclusive, as igrejas só fecharam porque o Estado falou que tinha que fechar, né? Então, nesse momento, eu acredito que as igrejas estão retornando. Eu soube, por exemplo, de uma igreja em Recife que suspendeu os cultos recentemente porque
teve uma onda de contágio em Recife, uma ausência de testes e tudo mais, né? Então, eu acho que cada comunidade está lidando com a sua realidade. Mas, de modo geral, acredito que as igrejas estão seguindo o que o Estado está determinando, né? Sim. Ô, Simone, uma coisa que, né, vem me incomodando bastante, né, de alguns grupos religiosos, e principalmente evangélicos, é o posicionamento anti-vacina. Né? Como que está sendo lidar com, né, com os anti-vax, né, desse meio, né? E como que e como que está a adesão, né, da vacinação no meio evangélico? Então, Guilherme, eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que o número de antivacinas dentro da igreja existe, pessoas antivacina, mas não é tão grande quanto a gente imagina, porque as pessoas precisam trabalhar, as pessoas precisam deixar seus filhos na escola, as pessoas precisam de fazer as coisas. Então, ao passo que o governo está exigindo que as pessoas se vacinem para elas acessarem os lugares, elas estão se vacinando, né? Eu diria que a grande questão ali, né, é de como o governo está se comportando em relação às pessoas. Eu vejo o discurso anti-vacina dos religiosos, mas é um discurso muito mais da defesa da liberdade de se vacinar ou não, do que um discurso contra a vacina. Eu acho que a gente superou esse discurso, o discurso que a vacina não funciona, não sei o quê, porque as pessoas estão vendo a vacina funcionar, entende? Então, eu acho que no meio evangélico, a discussão dos antivacinas não é muito diferente, não destoa muito do que está acontecendo no Brasil todo. Assim, eu não tenho essa avaliação, né? Eu tenho uma avaliação de que talvez existam pessoas defendendo a liberdade de tomar ou não a vacina, que o Estado não pode impor as coisas para a gente, porque isso, porque aquilo. Mas, sinceramente, eu acho que o movimento de vacina perdeu tanta força, está tão pequeno, os resultados da vacina são tão evidentes, tão nítidos, né? Que as pessoas estão se vacinando. Pelo menos eu tenho percebido isso. Inclusive, existem templos religiosos que para você entrar você tem que estar vacinado, né? Não é. Por exemplo, em Salvador, para você entrar em qualquer lugar, você tem que estar vacinado. No estado da Bahia, você entrar em qualquer lugar, você tem que estar vacinado. E as pessoas estão acompanhando a política que o Estado está ditando, né? Eu acho que é por aí, mais ou menos, o debate que os antivacinas, assim, eu não vejo assim uma coisa, muita ação, os evangélicos são antivacinas, eu acho que não dá para fazer essa relação direta. Maravilha, então, Simone, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer sua participação, gostei demais aí da nossa conversa e passo a bola aí de novo para você fazer as considerações finais. Não, eu agradeço muito a oportunidade, né? Porque assim, as pessoas escutam muito pouco sobre pessoas religiosas que defendem o Estado laico. Eu acho que esse é o tom da conversa. O Estado ele tem que se efetivar laico. E o que é um Estado laico? É um Estado que não se pauta por uma religião, mas também não persegue religiões. Né? Então não dá só a ideia de que o Estado não pode ser cristão, ok, mas o Estado também não pode perseguir outras religiões, né? Senão a gente vai para uma discussão enviesada, dando muita luz para a influência da religião cristã no Estado brasileiro, que de fato tem, mas esquecendo que o Estado laico é a liberdade de você prestar culto à entidade que você acredite. E também de não prestar culto e não ser demonizado por isso, né? Então a gente vê aí, eu lembro quando a atriz Aline Moraes declarou que era ateia, ela teve uma chuva de hate, as pessoas começaram a odiá-la e xingá-la nas redes sociais como se ela não fosse uma pessoa boa, né? Então acho que esse é o grande tom da conversa, né? O que é o Estado laico de verdade? O que é essa separação entre religião e política, né? Religião e Estado, e como é a nossa possibilidade na realidade brasileira do Estado laico se efetivar. Para mim, é por meio da educação. A gente vê que os países mais secularizados, como os países europeus, é onde a educação é melhor, pública, de qualidade, garantida para todas as pessoas.
né? Todo mundo quer estudar, quer que seu filho esteja na Noruega. Ótimas escolas, ótimas políticas públicas, mas é um país que alcançou isso por quê? Por meio da educação da sua população. Né? E no Brasil, hoje, não é à toa que a religião disputa a educação o tempo inteiro, porque a influência política da religião vai perder força a partir do momento que a população seja altamente escolarizada. E o que eu falo altamente escolarizada não é todo mundo saber ler. Eu falo, é uma escolarização crítica, é uma educação crítica, que as pessoas conheçam seus direitos, conheçam de fato como as coisas se dão, né? Então, eu acho que é isso. Nós temos que defender educação de qualidade, nós temos que defender educação laica, para que a gente tenha uma população educada para a laicidade. Hoje, no Brasil, a nossa população não é educada para a laicidade, inclusive, né, os religiosos fundamentalistas dizem que o Estado laico é um Estado para beneficiar a religião, e não é verdade. O Estado laico é para garantir que as pessoas professem uma fé sem que isso prejudique outras pessoas que não professem aquela fé ou que professem fé nenhuma, que também é uma possibilidade, né? É isso. No mais, a gente segue discutindo em defesa de um Brasil para todas as pessoas de fato e pelo fora Bolsonaro. Maravilha, então, fora Bolsonaro, então, né, mais uma vez aqui agradecendo a Simone, agradecendo a você que estiver nos assistindo, né, peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates Instituto Pouco, curta, comentem essa entrevista, curta, comentem outras entrevistas também, curtam nossa página do Facebook Podcast Mesa de Debates Instituto Um Pouco e siga a gente no Instagram, né? Então, acho que é isso aí, pessoal, por hoje é só. Né? Fiquem atentos à nossa programação, que tem muita coisa boa vindo por aí. Então, até a próxima. Fui.